Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que nós preparamos para hoje são: saiba que desde 1988 a Constituição brasileira já foi alterada 103 vezes. Isso abre muitas brechas, para interpretações de leis. O ministro Gilmar Mendes declara que as operações Mensalão e Lava Jato foi a operação mais corrupta da história do planeta. Ele falou que essas duas operações têm menos importância do que o atentado do dia 8 de janeiro. Veja os fatos e tire suas próprias conclusões. Reta final para que aconteça aí o final do Gauchão. Será que o Grêmio vai vencer 8 vezes seguidas ou o Inter quebrará essa sequência? Amanhã tem sessão solene da Câmara, amanhã de manhã. Estes serão alguns assuntos que iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, na nossa conversa política de hoje vai ser longa. Iremos falar de política em duas esferas diferentes de igual peso. Você já está cansado de saber que o jornalista tem que ser imparcial? E será que os ministros da Suprema Corte também são? Pois eles têm que julgar um caso, os casos somente da sua alçada. Será que eles estão sendo imparciais quando eles fazem esses julgamentos? Então vamos analisar alguns pontos de vista. Pois STF se tornou notícia política, sempre é notícia política, né? Bom, o julgamento do século, que é a Suprema Corte, recebeu aí a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre as questões relacionadas ao Bolsonaro, a venda de um Rolex pelo ajudante de ordens de Bolsonaro, e que dias depois que o ajudante de ordens vendeu esse Rolex lá nos Estados Unidos, ele voltou aos Estados Unidos. Bolsonaro teve uma crise de consciência e comprou o relógio de novo, comprou pelo dobro do preço, e trouxe novamente aqui para o lugar dele, para o Brasil. E também sobre um cartão de vacinas que foi falsificado, sim. Mas antes de ele ser usado para qualquer finalidade, ele foi destruído. Então, acho que nada aconteceu, Então são situações que não se concretizaram. Bom, passamos então para a fase seguinte. Quem recebeu essa denúncia no STF, veja bem que ainda se trata de um relatório que foi levado a uma corte que não condiz com a balança da justiça. Então vamos pegar apenas 3 dos 5 ministros que irão julgar o caso. Primeiramente vamos falar do relator, o ministro que é declaradamente inimigo mortal de Jair Bolsonaro, Alexandre. Ele já tornou Bolsonaro inelegível apenas por uma opinião, tá? É isso mesmo. Pode roubar, matar, fazer o que quiser, mas quando o parlamentar de direita, presta atenção, de direita, se expressa a sua opinião, sim, ele poderá se tornar inelegível. Mas os amigos de Alexandre de Moraes não, Esses podem fazer o que quiser. Sem contar que ele, o ministro Alexandre de Moraes, é uma pessoa que está diretamente envolvida nesse caso. Pois na denúncia da PGR, fala de um plano para matar o ministro. E essa é a primeira razão que ele não poderia ser relator desse caso. E nem juiz. Outro ministro que vai julgar o caso é Flávio Dino.
Vamos colocar uma pequena reportagem aqui sobre a questão. E vamos deixar o presidente Lula falar sobre o assunto. Escuta aqui o que o Lula falou quando ele conseguiu introduzir Flávio Dino na Suprema Corte. Há pouco, durante um evento em Brasília, o presidente Lula comentou a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Lula disse que conseguiu colocar um ministro comunista na corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Bom, deixa eu falar para vocês, né? O que vocês acham que um ministro comunista, como o Lula disse, né? Não falei nada, quem falou foi Lula da Silva. O que vocês acham que o ministro comunista irá fazer com essa acusação sobre Bolsonaro? Vejam bem que esse vídeo é apenas para desmistificar quem são os ministros que Lula indicou ao cargo do Supremo. E você acha que Flávio Dino irá fazer essa condenação a favor de quem? Será que ele vai querer prender Jair Bolsonaro ou não? E o terceiro que eu gostaria de citar aqui é Cristiano Zanin, né? Esse que defendeu o Lula aí por mais de 11 anos, inclusive foi Zanin que tirou Lula da cadeia. Então, para mim, como será esse julgamento? Será que ele será justo? Os outros dois ministros também foram empossados pelo Partido dos Trabalhadores, mas fazem muito tempo, né? A ministra Carmen Lúcia, né? Mas tudo bem. O que vamos nos ater é nesses 3 ministros. Se 3 dos 5 já botarem as contas em dia, eu acho que eles vão prender Bolsonaro, sim. Um julgamento sem muito nexo. Uma corte que não anda nos trilhos da lei, que tem seus preceitos ideológicos, mesmo que eles digam que não. Eles sempre vão dizer que não tem ideologia metida aí no meio, mas nós sabemos que o final dessa história vai ser cadeia. A segunda parte da nossa conversa também é dura, né? É dura essas coisas que eu tô falando, mas é verdade. A segunda parte da nossa conversa também tem a ver com o ministro da Suprema Corte, chamado Gilmar Mendes. Pois ele declarou que o inquérito sobre a tentativa do golpe do dia 8 de janeiro é mais grave do que os escândalos já julgados pela corte, como o Mensalão e Operação Lava Jato. Não sei se você me entendeu direito. Ele falou que o pessoal que depredou é mais urgente do que o Mensalão e a Lava Jato. Segundo ele, enquanto o Mensalão envolvia... Sabe o que o Mensalão fazia? O Mensalão comprava votos. E quando queria alguma coisa, ia lá um dos ministros do PT e puf, 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 dava uns pilinhas. Corrupção no processo democrático. E a Lava Jato foi a maior operação do planeta envolvendo corrupção. Ela foi, inclusive, ela botou na cadeia muita gente, né? Até botou o presidente da República na cadeia. Então vamos dar nomes aos bois. Deixa eu botar aqui a foto de Gilmar Mendes para você saber quem é a criança. É esse aí, ó. Esse é o Gilmar Mendes. Esse é o ministro da Suprema Corte que destacou que a gravidade dos fatos torna o caso sem precedentes. Exige uma resposta firme das instituições para o dia 8 de janeiro. E como eu falei para vocês, na minha opinião, tinha gente boa lá, mas tinha bandido também. Se tem bandido, tem que ser preso. E o Mensalão foi julgado em 2012 e ele revelou um esquema de compra de votos no Congresso durante o governo Lula, né?
Que coincidência, né? Se formos analisar a fundo, presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Você nem se vai pro ar isso, né? Também está acontecendo nesse governo uma coisa tipo mensalão com uma roupagem diferente. Mas as intenções são as mesmas. O governo atual, governo de Lula, precisa de apoio no Congresso, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui no que eu tinha que falar. Por quê? Porque tem que aprovar algumas coisas tipo o teto de gastos. Quando o governo Lula entrou em ação, ele furou o teto de gastos e botou uma lei que era o arcabouço fiscal. Quer aprovar uma lei que se chama arcabouço fiscal. Se essa lei for aprovada, tudo bem. Mas se essa lei não for aprovada, o Lula ultrapassou o teto de gastos muito. E isso pode dar impeachment. Então ele tem que ter apoio do Congresso, né? E o ano passado, né, veio em forma de emendas parlamentares. Mas daí depois, na metade do ano, deu um baque, né? O Lula parece que liberou 8 bilhões para emendas. E estava tanto na cara essas falcatruas que até o Flávio Dino foi quem estancou essa sangria. Era muito dinheiro saído sem ter um propósito, como as emendas PIX. Eu já falei para vocês aqui das emendas, né? Que é quando um parlamentar manda uma grana por PIX para uma pessoa. Aí ele explica, olha, mandei essa grana para um cara lá em Bento Gonçalves fazer uma ponte. Ele não precisava dizer quem era a pessoa e não precisava justificar também como foi gasta essa grana, para quem foi destinada. Na verdade, a operação é uma operação mensalão transviada. Essa foi pesada, né? Então saímos do eixo, deixa eu retornar ao meu raciocínio. O mensalão comprova votos para aprovação de projetos. O que acontece? O governo libera algumas coisas e quer algumas coisas em troca. A Lava Jato expôs um grande esquema de corrupção, né? E na Petrobras, a Lava Jato na Petrobras foi complicada, né? Apesar das relevâncias desse caso, Gilmar Mendes afirmou que o inquérito atual representa um risco ainda maior à democracia brasileira, pois envolve a tentativa de subverter a ordem institucional. E quem pegou meu raciocínio aí? Pois não estou dizendo que um caso é mais importante do outro. Só estou salientando que o ministro da Suprema Corte do Brasil, Gilmar Mendes, não vem dando a devida atenção aos casos de esquema de corrupção. E o que isso faz? Isso traz mais corrupção. Traz mais. Se o bandido rouba e ele não é preso, ele rouba, ele não é preso, ele rouba, ele não é preso, ele vai continuar roubando. É essa a lei da vida. O esquema mais corrupto do planeta foi esse da Lava Jato, onde os ministros, com uma canetada, tira a responsabilidade dos criminosos. Tipo Zé Dirceu, né? Tinha que pagar aquela conta grande, pois desviou milhões de reais, bilhões de reais, né? E o que aconteceu? Um ministro do STF deu uma canetada e uma martelada e deu pra bola. Não tem mais que pagar nada. Pra que pagar? Os corruptos parem de pagar os acordos de leniência. Acordos de leniência são aqueles que eles fizeram perante aos juízes afirmando que eles roubaram. Presta atenção, eles roubaram e devolveriam parte do dinheiro que eles usurparam do governo para diminuir as suas penas. Essa foi pesada, né? Essa conversa de hoje foi só para você entender que a justiça brasileira é cega. Elas são dos espertos, elas são dos cegos e espertos. Os advogados, presta atenção, agora vamos entrar em outro nicho da mesma categoria.
Os advogados sempre acham uma brecha na Constituição para livrar os seus clientes, né? Mas só eles puxam para o lado ideológico. Os ministros também puxam para seus lados ideológicos. Ou você ultimamente viu algum político de esquerda ser preso? Será que eu estou falando bobagem? Será que todos eles são santos? Ou alguém ligado à esquerda foi preso também? Que coisa engraçada, né? Pois à direita todos que se manifestaram estão presos. Ou com tornozeleiras, viu? Ou seja, no dia 8 de janeiro, ou seja, o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou alguns deputados que são invioláveis por quaisquer palavras, mas foram, né? De acordo com o STF, eles fizeram uma coisa muito ruim em expressar a sua ideia, né? Aliás, você sabe quantas vezes os parlamentares mexeram na Constituição brasileira? Ela foi modificada 105 vezes em 30 anos. Existe muita gente que está fora da cadeia e merecia estar por lá, né? E por todas essas modificações, a galera acha sempre uma brecha. Para se ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, a Constituição foi mudada 27 vezes. Vamos dizer aí 4 vezes menos, né? E a Constituição dos Estados Unidos foi promulgada em 1865, há 160 anos atrás. E eles fizeram apenas 27 modificações. E a nossa, que foi feita aí há 30 anos atrás, já teve 105 modificações. Isso dá muita brecha para muito advogado tirar muito bandido da cadeia. Principalmente se tem dinheiro, né? E se é para roubar, que roube bastante, daí acha um advogado bom e bau. Hoje foi pesado o nosso bloco Entendendo a Política, né? A nossa conversa. Espero que você tenha gostado. Vamos falar de esportes. Esportes é a vibe agora. Pessoal, o dia tão esperado está chegando. Será que vai dar Grenal no final do Gauchão? É certo que a distância entre as duplas Grenais e a dupla Caju, né? Não vamos botar coisas erradas no nosso texto, né? É bem considerável, né? A dupla Caju tem que correr atrás da máquina. Mas tem aquela velha regrinha que eu vou dizer para vocês agora. Jogo é jogo. Você lembra que recentemente o Grêmio e também o Internacional caíram na primeira fase da Copa do Brasil? Por isso que eu digo jogo é jogo, tudo é imprevisível. Mas estamos na reta final para a semifinal. Aí falta 2 dias, né? Em relação ao Grêmio, Quinteiros poderá ter um reforço aí contra o Juventude, pois ontem até nós comentamos aí, tivemos a confirmação, não tínhamos bem a confirmação, mas Pavon, que tem 3 gols em 6 partidas, já começou a treinar com o grupo e provavelmente vai para o banco. Não temos muitas informações sobre o Grêmio, né? Pois o técnico não abre os treinos para a gente ver. Ô, Quinteiros, deixa nós entendermos e passarmos para os gremistas o que está acontecendo com o Grêmio. E o Internacional que irá enfrentar o Caxias, o Ser Caxias. As notícias aí são boas para o Caxias, né? Ele meteu 2-0 na sua partida pela Copa do Brasil. Então, parece aí que o time da Serra vai adentrar na capital Colorado, contra o Colorado com sangue doce. Mas, como eu disse isso antes, no início dessa pauta, jogo é jogo, né? Falamos do... Roger indicou, né, que depois de tudo resolvido, de todo o time adequado, né, ele deverá poupar o trio de ataque, que é o Borré, Wesley e o Alan Patrick, né? Claro, Borré e Wesley
Não sei se vem, mas o Alan Patrick, ele tem... ele até poderia arriscar, né? Botar o atleta, mas voltando de recuperação aí é uma partida... E uma partida que tá quase ganha, né? Mas ontem teve uma coletiva e o goleiro vai ser quem? Goleiro colorado será o Anthony. Ele está confirmado com o defensor da meta colorada no sábado. Então o Caxias ganhou fora de casa e já está com o bolso forrado de dinheiro. R$1 milhão ganhará aí da CBF. Faz o Pix a CBF. E o Grêmio nesta semana aí, nesta mesma competição, vai pegar o Atlético, tá? Então amanhã nós temos mais informações sobre a dupla Grenal. Vamos falar aí que os esportes são um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica bem ao ladinho do Shopping América. Qualquer acessório esportivo, passe lá antes de comprar, hein? Conforme informações apuradas, na noite de ontem, um homem de 55 anos, ao chegar em casa, na rua Amélio Leonardo Casagrande, no loteamento Bertolini, aqui em Bento Gonçalves, discutiu com sua esposa em frente à sua filha. O homem, que é vigia de uma agência bancária, disparou alguns tiros dentro da residência. A mulher fugiu e ele fez a filha de refém. Que coisa feia, hein? Então a polícia foi chamada e dessa situação foi iniciada uma negociação. O vigia disparou também contra a brigada militar em um certo momento. E com a arma em punho ele fez sua filha de refém para poder fugir do local. Os moradores que estavam ali presenciando a ação também tiveram a arma direcionada para eles, né? Então ele fugiu com a menina e a polícia seguiu em perseguição a eles dois. E depois de aproximadamente 1 quilômetro da sua casa, ele resolveu parar e se entregar. Próximo à Igreja Católica São Roque, bem ao ladinho aí. Então ele foi preso e algemado e a filha foi entregue à sua mãe. Mas as informações que nós temos hoje é que ela está com familiares. Há informações aí que havia histórico de violência envolvendo a companheira desse homem. E reincidentemente aconteceu de novo, né? Nessa ação ninguém ficou ferido, graças a Deus. Até a gente nem botou as imagens, até tinha bastante imagens aí, porque a gente não conseguiu alguém que autorizasse, então a gente não botou e todo mundo já viu. Provavelmente então depois no grupo aí a gente vai botar as imagens, tá? Outra ação que envolveu a Brigada Militar, essa sim a gente tem imagens, foi a de um cidadão de 38 anos que foi resgatado na tarde de ontem também por ameaçar se jogar de uma ponte aí no bairro Jardim Glória, aquela que vai aí da Cidade Alta até o Jardim Glória. Deixa eu botar aqui a imagem para vocês verem, ó, dá uma olhadinha, é essa ponte mesmo, é na BR-470. A ocorrência mobilizou muita gente, né? Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal, DMT, SAMU, que interditaram a BR, né? Os policiais federais interditaram a 470 para garantir segurança da operação. Já pensou se passa um carro e o rapaz se joga aí da ponte, né? Cai em cima do carro,
ele também, a tendência era se tirar a vida, mas é complicado, né? Porque daí ia interferir com outras pessoas também, né? Uma psicóloga auxiliou nas negociações que durante cerca de 1 hora aí tiveram êxito, né? E as equipes conseguiram retirar o homem da estrutura com segurança. Após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital Taquini para receber atendimento médico. Pessoal, ontem foi bem pesado, né? Uma situação, 2 situações aqui na capital do vinho. Isso aí, tudo deve ser surto, né? Alguma coisa deu errado na vida e a gente não deve julgar porque isso pode acontecer com todo mundo. Bom, vamos a um comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, estamos de volta após esse breve comercial da Harmony Sonorizações, que tem apoiado o nosso jornal, e também Natal Fitness. Ontem até abrimos essa pauta sobre a importância da água no nosso município. E ela é muito importante em qualquer lugar do mundo, né? Você já se pegou sem água? É complicado, né? A Companhia Rio Grandense de Saneamento, ou melhor dizendo, a Corsan, hoje está utilizando 8 caminhões-pipas para auxiliar na recuperação do sistema de abastecimento de água aqui na cidade. Deixa eu falar para vocês, essa medida foi necessária, pois houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica lá no Arroio Barracão, de onde é captada água até a Corsan, aqui na Avenida Planalto, né? Ao lado aí do Hotel da Londer, da Casa das Artes. E a interrupção aconteceu ontem à noite por falta de energia elétrica e ela durou cerca de 3 horas. Bom, sabe que lá no Rio Barracão, lá no Arroio Barracão, é subida até chegar aqui na Avenida Planalto, no bairro Planalto. É tudo subida, né? E isso afetou muito o bombeamento, porque a água acima, né? A força d'água tem que ser bem forte, né? Como consequência, a produção e o tratamento da distribuição da água ficaram também comprometidos. Até a retomada das operações aí, que foi próximo às 22 horas de ontem. Apesar da normalização do serviço, ainda podem ocorrer oscilações. Baixa vazão ou também interrupções pontuais ao longo do dia. O retorno do abastecimento será gradual. O restabelecimento da eletricidade dos motores responsáveis pelo sistema de captação e distribuição de água foram religados, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O abastecimento não é retornado aí de forma imediata, pois os vazamentos, pois o esvaziamento nas tubulações gera uma pressão dentro da rede grande, que pode ocasionar rompimentos na canalização. Para evitar esse tipo de problema, a Corsan adota um processo de bombeamento gradual. Porque o que acontece? Faltou energia elétrica, desceu a água e a água tem que subir. E quando a gente bombeia com toda a força para cima, ele vai romper os canos em vez de vir água. Então tem que ser bombeado gradualmente, devagarinho. Os sistemas sejam preservados, eles têm que ser preservados, né? E a volta d'água tem que ser uma normalidade, mas devagar. Então vamos repetir o que falamos ontem sobre a população, sobre para você. Não desperdice água, por menor que for a economia, ela é boa, tá? Isso será sentido por outras pessoas que não terão o líquido. O que isso se chama de respeito ao próximo. Pois se você tiver água e seu vizinho no bairro mais alto não, cuide, não desperdice,
quando vai escovar os dentes, fecha a torneira. Conforme a situação vai se resolvendo aí, todos terão um líquido precioso, tá? Todos terão um líquido precioso. Deixa eu tirar a minha imagem da frente, porque... Aí, ó, essa aí é a Câmara de Vereadores aqui de Bento Gonçalves. Ela realizará sexta-feira, amanhã, 2 audiências públicas para apresentar a prestação de conta dos poderes Legislativo e Executivo. Além do relatório da gestão da saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2024, a primeira audiência começará às 10 horas e será promovida pela Comissão de Orçamentos e Finanças e Contas Públicas, presididas pelo vereador Edson Rogério Biasi. Nela serão apresentados os dados financeiros e o orçamento dos poderes Legislativo e Executivo, permitindo que a população acompanhe esses recursos, né, públicos, onde foram investidos nesses recursos públicos. E em seguida, por volta das 10h30, a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, sobre a presidência do vereador Tiago Fabris, conduzirá a audiência sobre o relatório da gestão saúde. Serão apresentados os resultados e os indicadores da área da saúde no município, proporcionando transparência sobre os serviços prestados e os investimentos realizados. Bom, muita coisa então, você pode acompanhar pelo Facebook da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. As audiências amanhã começam às 10 horas, pessoal, tá? Um grande abraço a todos. Hoje nos estendemos mais, tínhamos mais conversa política e tudo, né? Pessoal, sexta-feira amanhã, força na peruca e amanhã estaremos de volta. Até lá, valeu!